E boa noite, pessoal. Boa noite de novo, Boa né? noite de novo, né? Espero que tenham gostado da sessão. A gente amou a sessão, ótimo, né? Assim, sempre muito bom ver, assim, ver da dança, né? Assim, a gente é muito ligado, né? A gente falou aí da história nosso com a dança, então um prazer enorme a gente poder rever e sentir saudade de movimentar, de estar em contato, né? Bom, antes da gente começar nosso bate-papo, só lembrando, né? A Lu já tinha comentado no início, se cair, corre lá no Instagram que a gente conta por lá o que a gente vai fazer, mas acredito que não vai cair, não tem caído por já tem um mês já que a gente tem feito, não tem caído nada. Como mandar perguntas, tá? Vou transmitir para vocês aí, quem estiver assistindo a gente, vocês vão estar no site, e embaixo do site, vou transmitir para vocês, ó. Embaixo do site vai ter esse balãozinho que pode estar escrito ajuda ou em alguns, né, no celular pode ser que esteja só uma interrogação. É só vocês clicarem, aí vai abrir uma caixa, vocês vão colocar o nome, o e-mail de vocês, se vocês, eu acho que o e-mail precisa, é necessário, o telefone celular é que se você quiser colocar, se não quiser, se não quiser não coloca. Prometo que eu não vou mandar o WhatsApp para vocês. E embaixo coloco a pergunta para a gente. A gente media as perguntas aqui e traz para o nosso bate-papo. Não adianta mandar pelo comentário do vídeo. No comentário do vídeo vai ser lindo, né? Porque a gente vai passar depois para os produtores. Se vocês gostaram, pode comentar. Mas não chega aqui para a gente, né? A gente vê logo depois que a gente termina a sessão. Então, se vocês tiverem comentários para poder fazer durante o nosso bate-papo, pergunta, por favor, manda para a gente. Vai ser um prazer. Vamos apresentar rapidamente os convidados, Ainda tá assim, ainda faltando o está faltando pessoal de alguém entrar entrar. ainda, mas a gente já pode ir começando. A gente tem, vou apresentar como aparece na minha tela, que é como aparece na tela de quem está assistindo também. A gente começa ali pelo Tuca Pinheiro, nosso convidado, quiser dar um tchauzinho aí, nosso convidado ilustre. Show de bola, Tuca, obrigado. O Tuca é diretor coreográfico. A gente tem do lado dele a Verônica Santos, que é bailarina, coreógrafa e preparadora, provocadora corporal. Me provoque, Verônica, por favor. Adoro ser provocado. Do lado da Verônica, Aline Bernardi, artista e pesquisadora da dança e das artes do corpo. Muito obrigado, Aline, por estar aqui. Muito obrigado pelo filme. Parabéns demais. Embaixo do Tuca, Wilhelm. Me corrija se eu estiver pronunciando errado, mas acredito que não. Sou péssimo de pronúncia. Que é diretor, fundador e intérprete do Grua. Obrigado demais, Vili, por estar aqui. E do lado aqui do Vili, o Diogo. Não, Osmar. Não, desculpa, o Osmar Zampieri, realizador audiovisual, produtor e co-diretor no Grupo Grua. Certo, Osmar? Obrigado. Eu acho que aqui do lado do Osmar. Gente, o Diogo ele fez uma entrada coreografada, porque foi assim, a gente foi Sensacional. falando na ordem e ele entrou exatamente na hora que tinha que chamar ele. A gente ensaiou muito antes, tá, gente? Essa entrada aí foram muitos meses de ensaio Fala com ele enquanto para eu tô poder dar aumentando a tão telinha. certo. Inclusive a minha antes, né, de começar tudo, né? Aham, exato. Foi tudo combinado, tá, gente? A gente aqui não faz nada sem ensaiar muitas vezes, tá? Porque tem que ser tudo, né? Parece que é ao vivo, mas não é, né? Tudo coreografado. Só pra parecer que é improviso. Mas é isso, gente. Assim, Ah, a obrigado. gente não apresentou o Diogo. Ah, perdão, me desculpa, Diogo. O Diogo é coreógrafo, pesquisador e diretor audiovisual. Prazer enorme estar com você aqui, Diogo. Obrigado, parabéns pelo filme. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço estar aqui, né, participando desse evento, do lado de outros profissionais também. Calculei minha entrada certinho. Realmente fiquei esperando aqui para chegar a minha vez eu entrar. Mas é isso, obrigado. Arrasou. Obrigado você. Gente, então assim, para começar nosso bate-papo, né, a gente sempre gosta de trazer uma pergunta que é um pouco default, assim, mas que eu acho que é super legal de entender de vocês, realizadores, um pouco do trabalho, vocês contarem um pouco para a gente sobre o trabalho de cada um, sobre como foi o processo para a criação desses trabalhos
enfim. De onde veio, né, o desejo, a vontade de criar, né, da criação dessas obras, por onde passou, assim, um pouquinho, né, da ideia, assim, do que tinha de ideia e depois como isso foi modificado, né, para o ambiente fílmico, assim, falar um pouquinho mesmo de cada uma das obras. Curiosidades também, se tiverem curiosidades, eu fiquei assim, vou confessar uma coisa, que eu fiquei no AP-43 com dó do câmera, assim, mas com dó do câmera, porque a câmera é um peso enorme, que eu sei que eu tenho o equipamento que vocês filmam também, e eu sei que é um peso enorme, e ficar com aquilo ali, aquele tempo todo, eu quase morri. Aquele moço também quase caindo da janela, eu quase morri junto aqui, quase caí pra trás aqui, do estômago tava chegando a pular pra fora. Mas contem aí, gente, fala um pouco do trabalho, vai ser o máximo, ouvir. Não precisa brigar, tá? Pode. Pode, quem quiser ir primeiro, pode ir primeiro. Então A timidez. vamos na ordem alfabética, então, Aline. Aline, pronto. Olá, boa noite a todas, todas e todos. Uma alegria estar aqui nessa noite conversando com vocês e também conhecendo, né, o trabalho artístico, audiovisual de outros artistas. É sempre uma oportunidade, né, estar junto. E aí, agora com essa plataforma aí tão bacana, Cardoon me oferecendo essas possibilidades de encontro. Bem, Matéria Substância, ele é uma produção antiga, ele é de 2012, mas ele dialoga muito assim, com o que continua me ativando o desejo de criar, né? Que é a relação com o ambiente. Eu tenho um diálogo muito forte com essa interação, principalmente com a natureza. Eu atualmente sou curadora também de um programa de residência artística no interior de Minas Gerais, numa ecovila. Eu, como artista, eu busco muito esses processos coletivos, né, de interação, de convivência e de imersão. Então, o Matéria Substância, ele também foi realizado fruto de uma residência artística numa outra ecovila, também no interior de Minas, que é a Ecovila Terra Una, e fica na Terra da Mantiqueira, bem pertinho da onde eu tenho esse programa de residência artística, que é o Entre Serras, do outro lado da montanha. Então, a gente teve um momento, em 2012, onde eu tive a oportunidade de participar da residência Interações Urbano-Rural, que reuniu artistas da América Latina e também uma artista canadense, que é a minha parceira nessa produção audiovisual. Eu tive, né, a alegria assim, de criar uma sintonia muito somática, porque ela quase não falava o português e eu quase não falava o francês. Então, realmente, aquela frase que tem, né, no início do vídeo é muito uma síntese do que a gente viveu nessa relação com a língua, sendo fonte, né, de criação e a língua enquanto corpo, enquanto gesto também. E a língua poética do nosso querido Manuel de Barros foi a inspiração desse vídeo, em especial o livro Matéria de Poesia. O meu trabalho ele é muito junto assim, de uma busca, né, de sintonia da palavra encarnada enquanto corpo. Recentemente, em 2019, eu lancei um livro que eu escrevi ele todo dançando e venho investigando essas tramas da escrita somática, da escrita performática, da escrita dançada. Então, Matéria Substância, ele já tem essa sintonia, né, esses primórdios assim, do que eu venho seguindo, assim, me debruçando. Então, Manuel de Barros foi um chão poético para a gente criar esse universo que foi muito, né, nessa ressonância de ficar 15 dias
numa imersão de convivência. Então, eu e Alison Moore, que é minha parceira, artista canadense, que dirigiu o filme, fez fotografia e edição. Eu assino performance, texto e coreografia. E aí a gente escolheu a imagem do stop motion, que ela tinha um estudo, ela tem, né, um estudo muito grande com stop motion, e para mim foi uma novidade, uma experiência nova naquele momento. Agora eu já tive outras experiências, e é muito bacana porque traz uma desaceleração da relação com o movimento, para poder vivenciar, né, a realização de cada movimento coreografado. Tinha que ser pensado em termos de fotografia, de cada foto, né? Então, a gente tinha, por exemplo, esse movimento que eu faço, né, no vídeo, eu fiquei estudando ele por dias para poder, né, sintonizar na velocidade da foto, né, e na velocidade depois que a gente queria imprimir no vídeo. E tudo isso, como eu disse, numa relação de muita convivência corporal, porque a língua alfabética, né, não tinha uma articulação muito fluida, mas a gente inventava. O tempo todo era um campo de invenção muito bacana entre palavra e corpo, e isso instaurava a criação, né, do vídeo, dos movimentos que a gente escolhia, das paisagens. Então, assim, nossa residência, esse vídeo foi criado durante a residência de 15 dias de imersão, e nós trabalhávamos 12 horas por dia, direto. Assim, Nossa! ficava passeando pela Ecovila, escolhendo os lugares, fazendo, né, as experimentações com as fotografias, percebendo o que era, o que não era. Então, foi uma experiência muito bacana, assim. Esse vídeo já circulou em muitos festivais, né, nacionais e internacionais. É um filhote que me dá muita alegria, e eu consegui trazer ele para essa roda, para essa inauguração da estante do Videodança, para celebrar, né, assim, essas criações que nascem espontaneamente da nossa disponibilidade em encontrar o outro, porque é isso, né? Fui para a residência artística com o desejo de fazer um trabalho relacionado ao Manuel de Barros, mas eu não sabia qual trabalho ia ser. E lá encontrei a Alison, e a gente, com essa disponibilidade para o encontro, foi, né, desdobrando as possibilidades, e originou aí esse vídeo que continua circulando, reverberando nesses 9 anos. E que circule Então, mais, né? Por favor. Que circule mais. Ele está aí, ele já é do mundo, né? Ele já não é mais nosso. Ele já está aí, com pernas já sabe andar por ele. Maravilhoso. A gente E fala de uma... vez em quando eu só fico juntinho, dou a mão e sigo acompanhando a trajetória dele. a gente conversa muito aqui sobre esse espaço, né, vou dizer, de exibição, né, porque a distribuição ainda é uma perna do tripé ali que é diferente da exibição. Mas que essa exibição, não só no Videodança, mas curtas-metragens, elas passam muito pelo espaço de exibição dentro dos festivais, mas que esse espaço ele condensa muito um público que é muitas vezes voltado, que é um público especializado, ou seja, acaba ficando dentro de uma bolha quase, né, um pouco restrita de quem tem acesso. E que falta muito espaço para esses filmes hoje, para que eles consigam circular dentro da população que não é especializada. Mesmo, né? O circuito o circuito comercial, que já é um desafio para o longa-metragem, que precisa dizer para o curta-metragem, para o videodança. Então, o circuito, vamos dizer, comercial, ele é difícil, né? Mas vamos trabalhar muito para isso. Muito legal ouvir, né, Lu, a história, sensacional, assim. sensacional. Enfim, quero conhecer essa Ecovila, eu adoro as Ecovila, acho o máximo, assim. Vai ser legal de trocar uma ideia. A gente pode fazer um pós depois também, conversando sobre isso, que vai ser muito massa. Eu também sou muito ligado à natureza, assim, eu e Lu, a gente, quando dá, a gente sai, pega o fusquinha e vai pro meio do mato aqui. Acho o máximo. Obrigado, Aline, por ter compartilhado um pouco. A gente vai seguindo o bate-papo. Vamos pro próximo agora. Quem que é o próximo na lista de... Diogo. Diogo. Aí depois é o Vili. Oi, gente.
Bom, primeiramente eu queria dizer que eu assisti os trabalhos, queria parabenizar os artistas, achei trabalhos incríveis, super interessantes, com abordagens diferenciadas, então fiquei bem feliz de ver e estou bem contente também de poder fazer parte dessa mostra. E acho que para falar um pouquinho do meu trabalho, do Sandbox, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro e coerente, né? Eu sou bailarino, coreógrafo, e sempre me interessei pela essa aproximação da dança com a tecnologia. E de um tempo para trás, acho que de 2016, 2017, eu comecei a dedicar um pouquinho das minhas criações, né, com essa contaminação com a tecnologia e decidi fazer um mestrado e investigar mais essa questão da videodança. E aí hoje eu estou fazendo doutorado, mas assim, a minha pesquisa na videodança ela caminha no sentido de entender essa linguagem e de tentar construir narrativas que abordem questões políticas e sociais. E dentro dessa trajetória eu passei por várias etapas. E o Sandbox, eu acho que ele está no momento que eu estava experienciando a relação do movimento com o espaço, né? A relação da criação corporal junto com o espaço cênico. E ele apareceu nesse momento de pesquisa, né? E foi numa viagem, eu tive a oportunidade de conhecer Tocantins, e nessa época eu acho que eu trazia um pouquinho, né, desse meu desejo de investigação para lugares diferentes e que eu teria a oportunidade de conhecer. E aí eu fui para lá e no intuito de gravar algumas cenas, de conhecer os espaços, de trazer também o Brasil, né, como cenário das nossas videodanças, trazer um pouquinho da beleza, das paisagens do Brasil. E aí eu fui para Tocantins e conheci esse lugar que chama Arco do Sol, que é um lugar, é tipo um deserto, assim, um lugar bem árido, com montes de areia que são desenhados com o vento, enfim. E aí eu fui, foi uma produção diferente de outras, né, que eu fiz, ela foi bem mais caseira, com câmeras celular, não tinha nada, não muitos recursos, porque os lugares eles eram muito distantes, era uma caminhada assim de carro e a pé de horas, às vezes 4, 6 horas para chegar nos lugares. Então era difícil você pensar em levar aparelhos, né, e recursos que eram pesados e enfim. Então foi uma produção um pouquinho mais nesse sentido. E foi de experimentar mesmo aquele espaço, aquela sensação, aquela paisagem. Depois, né, eu fiz vários vídeos, não só naqueles bancos de areias, mas experimentando outras paisagens, outros contextos. E por fim, eu compilei essa experiência aí com a areia que eu tive em Palmas, né, que é essa cidade do Tocantins, e criei essa obra que chama Sandbox, que ela também participou já de alguns festivais nacionais, internacionais, e com a expectativa, assim, de explorar essa relação dança, criação coreográfica, improvisação e espaço, né? Porque acho que na videodança essa questão ela é bem... ela é fortemente trabalhada e ela é fortemente também estudada, né? Essa questão de você criar e adaptar uma célula coreográfica para um espaço de gravação, ou de você improvisar e criar movimentações a partir, né, dos estímulos improvisados, a partir dos estímulos que são também provocados por aqueles espaços. Então, acho que é um pouco isso que falo desrotular-se. Massa. Foi uma diária só, Diogo? Foi o quê? O filme, a produção foi uma diária só de gravação, não? Na verdade, não. As cenas de desrotular-se, elas ocupam, acho que, se eu não me engano, 2 espaços diferentes. Ah, tá. Então, tem um espaço que é um monumento de pedra e tem uma segunda parte que é um chão todo de areia, bem fina. Uhum. Então, um dia foi feito naquele espaço de pedra, porque também a gente não tinha disponibilidade de ficar lá, que não tinha nem onde dormir, não tinha nada. E eu queria aproveitar esse horário também do final do dia. Então, foi meio condensado e de ir lá no final da tarde, estudar o espaço e tentar aproveitar aquela luz que estava
favorecendo, né? Nossa. E o banco de areia foi num outro dia, num outro espaço. Aí lá eu tive um pouquinho mais de tempo, né, para experimentar a movimentação. Foi bem difícil porque a areia era muito fina. Então, não sei se ficou aparente no vídeo, mas entrava em tudo, olho, nariz, orelha. Então foi divertido, mas não foi tão divertido assim. Divertido não foi tão gostoso. Isso. Massa. Mas então foram 2 dias. Um nesse banco de areias e o outro no monumento com as terras. Massa demais. Eu fiquei pensando, a gente vai vendo o filme e vai pensando assim, coisas imbecis que a gente pensa na hora que tá vendo, assim, caraca, esse cara deitado na areia numa hora dessa, vai estar um quente, um calor, vai estar fritando a pele ali, né, bicho? A areia fica muito quente. Mas eu aproveitei e fiz a gravação na areia num horário menos quente. Aí foi Não é possível, né? Meio-dia não dá. menos masoquista. Show, obrigado demais. Passando Imagina. então, terceiro filme, os outros próximos convidados. O Osmar e o... Viu? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, ontem a gente teve um esquentazinho, né, Sim. com o Luiz, e aí, no caso, eu falei um pouco, né, do filme, e aí eu acho que talvez o Osmar agora pudesse falar um pouquinho, né, do ponto de vista dele, da experiência dele. Eu posso também acrescentar uma coisa, e eu queria perguntar assim, a gente pode depois perguntar para os outros autores coisas Por favor. do trabalho e tal, né? Sim. A ideia A é gente essa. sempre traz assim a primeira pergunta, porque tá todo mundo meio ainda um pouco acanhado. A gente... e a gente fala assim, a gente já joga assim, que vai todo mundo vai se enturmando, e daqui a pouco já tá um atravessando a conversa do outro. Os meninos já vamos passar a bola ali para Verônica e Patuca também. E se quiser, Will, o de ontem talvez seja um público diferente que estava no esquenta do público que estava aqui, então pode repetir coisas que você falou ontem, não tem problema, é bom que né, fica todo mundo por dentro. Assim, nosso mesão de boteco, eu já tô com a minha pinga aqui bem já calibrada no meio já, comecei mal, né, já queimei a largada. Aí, inclusive, até falar que o Lu tá assistindo a gente, até mandar um beijo para ele, que ele fez parte marcante assim na produção dessa sessão. Sem ele a gente teria nadado e morrido na praia. Sim. Eu acho que ele levou ali à frente tudo. Então, mandar um beijão para ele. Momento bem TV, né, gente? A gente tá mandando aqui um beijão pra... A gente, ó, só uma informação interessante, estamos com 47 pessoas agora assistindo a gente. Bem massa, assim, acho um público legal. Obrigado, gente, por estar aí com a gente à noite, quinta-feira. Ao invés de ir pro boteco que não pode ir, graças a Deus vocês não foram, ficaram aqui com a gente vendo dança e conversando. Bora lá, Vili e Diogo. Bom, Osmar quer começar ou eu posso começar? Eu ia, Daniel. Bom, primeiro eu gostaria, né, Daniel e Lu, de agradecer a todas e todos, né, pelo convite, e a todas e todos que estão assistindo nesse momento. E eu também queria lembrar, né, do pessoal que não está aqui com a gente, né, o Fernando Martins, o Roberto Alencar, Vinícius Francês, Jerônimo, Henrique, Alexandre e a Gabi, da Copa Rastreado, né, que é a nossa produtora. Né, que tá fazendo a o Jorge Garcia. E o Jorge Garcia, né, que dirige também o Grua junto comigo e com o Evile, que não pôde estar aqui hoje. E dá um oi pro Tuca, né? E o Diogo a gente se cruzou também, né, Diogo, ano passado, no festival do Sanssouci, um festival de dança na Unicamp, né? Então a gente já tem se cruzado aí. É legal ver de novo assim, os vídeos, os trabalhos circulando, as pessoas circulando. E Viri, eu não sei se você chegou a conversar ontem com o Daniel e a Lu, se você contou um pouco da história do grupo, assim, como que nasceu o grupo. Você chegou a comentar alguma coisa? Sim, eu situei um pouco a trajetória do Grua, essa nossa relação com a câmera também ao longo do tempo, né? Eu acho que eu só não falei tanto assim especificamente do processo que a gente viveu para esse filme, né? Para o Janela 43. Então, Guardou para hoje, né?
Isso aí. Maravilha. Ah, mas acho que pode Mas até pode falar um repetir pouquinho da também, gente, trajetória, não de tem novo, problema até nenhum. para galera que está aqui hoje, mesmo a Vê, a Aline. Não sei se todo mundo pôde acompanhar o Esquenta ontem. Eu acho importante colocar um pouco também, eu acho que tem, igual o Diogo colocou, para situar um pouco, né, de onde a gente veio, né? O Lua, ele nasceu em 2003 e nessa época éramos um grupo de bailarinos, né, que trabalhávamos no Teatro Municipal aqui em São Paulo. Uhum. Era uma quantidade... E a gente já estava há tempo na companhia e a gente começou a se incomodar, né, pelo fato de você estar repetindo o repertório, né, as mesmas coreografias durante muito tempo e a gente não tinha realmente um lugar que você pudesse realmente extravasar, né, e experimentar, né? Uma companhia de repertório, normalmente você acaba repetindo os mesmos balés durante muitos anos, né, e nunca teve um espaço assim, né, para a gente experimentar outras coisas, né. Em 2013 eu estava voltando da Alemanha, que eu morei 3 anos e estava dançando e foi onde eu comecei a dar com vídeo. E eu sempre tive vontade, eu tenho muita curiosidade com essas coisas de tecnologia, a questão do vídeo, a questão do cinema, dos equipamentos, a questão da montagem toda, mas eu nunca tinha me relacionado com esses objetos, assim. Uhum. E eu tive essa chance, na verdade, quando eu fui morar na Alemanha, né? Eu estava trabalhando no teatro e tinha tempo para fazer coisas, além de trabalhar no teatro o dia inteiro, enfim, dançar, mas tinha tempo e tinha possibilidades financeiras também, né, para fazer coisas, né, e eu comecei a fazer coisas que eu tinha vontade de fazer, que não tinha nenhum espaço aqui em São Paulo para fazer. E entre elas era comprar um computador e comprar uma câmera de vídeo, né. E eu lembro que estava recém-lançado a Mini DV. Vocês lembram da Mini DV? Sim. Vocês chegaram a trabalhar com a Mini DV? Eu trabalhei outro Nossa. dia com ela, inclusive. Tipo assim, era lançamento, assim, sabe? E foi lançado em Mini DV, aí a gente acabou voltando para o Brasil, para o Balé da Cidade, e encontrei lá esse grupo de novo, né? E a gente começou a experimentar coisas, né? E a gente começou a eleger todas as sextas-feiras para ir para Paulista para improvisar, né? Então era um espaço que a gente saía para Paulista, começava a improvisar, e era um lugar onde a gente não queria nada que tinha na companhia. A gente não queria trilha, a gente não queria ensaiador, a gente não queria horário, não queria nada. A gente queria liberdade de poder fazer as coisas num espaço. E a gente começando a misturar com as pessoas, e isso começou pegando, e passou 1 mês, 2 meses, a gente viu que tinha um monte de gente, lógico, né, paulista, interno, né, as pessoas saindo dos edifícios, né, os executivos, e a gente teve a ideia de começar a ir vestido de terno para os improvisos e começar a se misturar, né, com essas pessoas. E foi aí que nasceu, né, a história do terno, né? Então a gente elegeu o terno justamente para se mimetizar, né, com as pessoas, os executivos que estavam passando por lá, e para criar uma história. E aí foi passando, eu acho que muita gente foi passando, porque a gente não tinha nunca um elenco fixo, né, no grupo, e a gente queria ter sempre esse frescor de gente passando, né? Então tinha gente da capoeira, tinha gente das artes marciais, tinha gente do circo, assim, tinha muita gente que passava, não era só para ele que passava ali por esse espaço. E sempre com o vídeo, né? Sempre buscando o vídeo, era um mote, assim, sabe? Eles começaram ali, né? na Paulista, e a gente estava há 2 anos já fazendo essa brincadeira toda. A gente foi um dia e falou, vamos, sabe, ir para espaços diferentes, né? Começamos a gravar no centro, em parques aqui em São Paulo, daí a gente desceu no final de semana para a praia. Em 2005, daí a gente acabou fazendo nosso primeiro vídeo de dança, que inclusive foi para o primeira vez que teve o festival do Dança em Foco. Uhum. O Leonel Brum, né? Foi a primeira edição do festival em 2005. E aí a gente nunca mais parou.
né? A gente nunca mais parou de trabalhar com VI, de trabalhar, né? Sempre foi, né? O recorte sempre foi para o experimento com a câmera, em relação ao movimento, em relação ao corpo, em relação à arquitetura, e tudo era motivo de experimento. A gente fez várias temporadas pelo SESC, e cada temporada, cada lugar que a gente era convidado, a gente, tipo assim, eu elegi um mote, né? Nesse aqui a gente vai trabalhar só plano, um plano sequência, nesse aqui a gente vai trabalhar um plano picotado, nesse aqui a gente vai trabalhar com a geografia. Assim, e tudo virou motivo de experimento, e eu acho que isso vem até hoje, né? A gente nunca parou de experimentar eu acho que essa é um pouquinho assim a história aqui. Mas, E hoje a gente continua experimentando. Eu sempre tive muita paixão assim, pelo plano sequência. o 43 é recente o trabalho, né? Olha, a gente gravou tem um mês e meio. Ai, nossa, é muito em si, muito recente. E aí eu acho que o Vili pode entrar um pouco, Vili, agora com a questão como que nasceu, de onde veio tudo isso. Foi complexo. E a gente terminou em março de 2020, a gente estava fazendo uma performance na sexta-feira, na quarta-feira e na sexta-feira foi decretado lockdown. E a gente se encontrou um ano depois para fazer isso. Que loucura, né, cara? Janela 43. Você quer falar um pouquinho, Vili, do processo todo? Opa, claro, estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Ok. Obrigado, Osmar. Então, a gente teve esse período, né, da pandemia, todos nós vivemos isso, né, e a gente vinha nessa trajetória de estudar o improviso, estudar a relação com a câmera e buscando sempre novas possibilidades, né, inclusive de integração com outras linguagens, como música, né, a gente partiu para pesquisar um pouco mais a questão musical. E a gente estava mais ou menos nesse momento, né, de ampliar esse improviso, ou estruturar melhor a nossa, digamos, a nossa forma de atuação, né? E aí veio a pandemia, e aí todo mundo ficou ali meio sem saber o que fazer da vida, né, aguardando acontecer alguma coisa. E a gente resolveu manter encontros semanais online para a gente conversar, trocar ideia, ver o que a gente poderia fazer juntos, né? Que era bom a gente estar junto, independente de ser em função ainda de algum trabalho. Então, a partir desses encontros, a gente foi conversando sobre a vida de cada um, como estava, né? Cada um com o seu computador ou com o seu celular, numa sala do Zoom, e a gente foi começando a brincar, começando a improvisar, começando a fazer experimentos com esses dispositivos mesmo, todo mundo, cada um na sua casa. E a partir disso a gente manteve então essa rotina semanal de experimentos virtuais, né? Assim, e a gente sempre conversava antes, conversava depois, rolava uma sessão de improviso, tudo era gravado. Depois, esse material todo, que, assim, digamos que o bruto dava por volta de 1h30, 2 horas de encontro, depois a gente fazia um trabalho de reduzir esse material, de editar, para que ele ficasse com uma minutagem de mais ou menos 6, 8, um pouquinho mais, fazendo um resumo do encontro, né? Então, pegando aquilo que tinha surgido de propostas de cada um, né? A gente identificou que existia um desejo individual desses artistas grueiros de trazer outras coisas para o Grua, né? Coisas suas, coisas de sua produção como artista criador, independente. Então, esses encontros ao longo da pandemia foram muito bons para a gente entender como a gente poderia fazer esse movimento, né, de trazer essas coisas. E aí, a partir de muita conversa, de elaboração de roteiros, de experimentação de roteiros escritos,
a gente foi desenvolvendo uma espécie de sequência de ações, né? Assim, quando a gente teve a proposta do SESC, primeiro que aconteceu depois de um ano, nós nos encontramos para fazer um trabalho encomendado para o SESC Paulista. Então, a gente já nesse primeiro momento, que foi tudo muito corrido, a gente já pegou essas experiências durante um ano e transformou elas, né, a partir também do que os artistas fizeram no próprio espaço. Um dia, a gente teve 2 dias de ensaio antes, né, para organizar essa estrutura. Então, esse foi um primeiro passo para o Janela, foi, digamos assim, um aquecimento, né, e também o resultado ficou muito legal. Mas quando a gente chegou no espaço, a gente tinha um período de imersão de 4 dias no espaço. Era para ter sido maior, mas pelas questões da pandemia a gente foi obrigado a reduzir e fazer tudo acontecer em uma semana, né? Então esse vídeo ele foi fruto do PROAC, do Lab, que veio através da Aldir Blanc, né? Então a gente recebeu a grana, então conseguimos locar o espaço, conseguimos pagar todo mundo e lá no espaço a gente conseguiu materializar toda essa experiência de alguma forma de um ano, discutindo também as relações com a câmera, né? Nesse meio tempo também o Osmar veio sempre também se aprimorando, fazendo outros trabalhos, né? Incorporando outras experiências. E aí eu acho que culminou no Janela 43, que ele tenta trazer um pouco desse sentimento mesmo, né? Desse um ano vivido dentro de casa, sem poder estar com seu público num teatro ou na rua, né? Acho que é isso. Massa. É bom saber, é bom entender o processo, de onde vem também tudo, sabe, assim, de onde vem a companhia, e como é diverso, né, as possibilidades. Massa demais. Sim, vou então passar a bola para a Verônica e para a Tuca, vocês trazerem seus questionamentos, e eu queria fazer um questionamento meu, assim, para vocês dois também, que vocês também são criadores, tanto para espaço cênico quanto para esse espaço do audiovisual, né? Tem trabalhos belíssimos, sou super fã, tô aqui fazendo um momento chat. Super fã dos dois, meu sonho sempre foi fazer um trabalho com Tuca, momento chat 2. E aí, ao vivo. Gente, a gente tá em casa, a gente perde a vergonha, né? Não. E aí eu queria, assim, perguntar para vocês, assim, quais as proximidades e distâncias que vocês enxergam nas duas linguagens, né? Na linguagem do espaço cênico e na linguagem do audiovisual, assim, com a dança. E abrir para perguntas de vocês também, e aí, né? Aí depois vocês já se jogam aí nos questionamentos de vocês. Podem ficar à vontade. E aí, a gente vai no embalo de reflexões e perguntas. Como que a gente faz, Tuca? Como seria, Verônica? Mesa de boteco. Bom, eu tô aqui refletindo, assim, acho que sinta-se à vontade também, mestre. Tuca, de iniciar. Você quer iniciar? E aí eu vou depois? Não, pode ir, por favor. Bom, primeiro, boa noite, né, a todos. Estamos aqui também celebrando, eu acho que é importante lembrar, né, desse dia 29, que é uma celebração, né, para a abertura desse momento importante que a Cardume coloca para a gente. Parabenizar também os meus colegas de sala e de muitos pliés, a gente se esbarrou durante muitos momentos das nossas trajetórias. Eu acho que é muito importante estabelecer essa relação, né, entre escolhas diferentes que a gente faz, tendo toda essa gama de mestres e orientações que a gente está tendo aqui nesse dia, porque eu acho que é uma grande aula. Eu não levantei grandes questionamentos, eu fiz grandes reflexões mesmo ao ouvir essas pessoas que estão aqui hoje, de fazer relações nesse espaço atemporal que os trabalhos
né? A gente teve a Aline, que trouxe o trabalho de 2012, que ele está aqui até hoje. Então, acho que, primeiro, por ela ser uma mulher, né? Estar nesse trabalho que envolve corpo, mente e ambiente e traz para a gente, quase 10 anos depois, um trabalho que faz a gente refletir exatamente neste momento precário de uma emergência sanitária, né? A relação com a natureza, né? E não foge do trabalho do Diogo também, que faz a gente ir para outros espaços secos, né? E que permeia esse nosso Brasil, né? O qual está sendo tão deplorado, né? Em um momento delicado, onde a política deveria exercer, né, uma atenção fundamental para a humanidade. E aí eu já faço o link da importância das políticas públicas, porque no trabalho Janela 43, ele só acontece quando se instaura, né, um pensamento e, mais uma vez, uma luta política para uma emergência. Então, entender que a Aldir Blanc vem num momento de emergência para produções e fomentação, né, humana dos artistas, né, porque o trabalho ele não para. Né? O Osmar trouxe 2003, 2005, e um trabalho que está sendo fomentado há um ano, e por conta, né, de uma instante urgência, a contemplação acontece e instaura, né, a possibilidade das produções acontecerem. Então, eu refleti muito sobre esses lugares, assim, também me fez refletir muito a relação política-social com o tempo e a produção das coisas, né? Eu fiquei muito instigada em saber, nossa, se são 12 horas de gravação, né? Como é que essas pessoas se organizam para estabelecer esse trabalho de 3 minutos, 9 minutos, 1 hora? Quanto tempo isso demora, né? Quanto tempo demora para essa produção? Porque não é uma produção individual, é uma produção coletiva. Então, é meio que o intérprete se mistura com a direção, que se mistura com a assistência, que se mistura com a articulação, enfim. É toda uma produção coletiva que eu acho que o audiovisual ele proporciona e que está num lugar de equivalência e de evolução de um pensamento artístico tradicional de dança, né? Então, acho que eu refleti sobre tudo isso, acho que a gente pode conversar sobre mais coisas também. Pensar, né, que as produções elas não são individuais e como que a qualidade do artista ela se dissipa num trabalho de audiovisual, né? É coreógrafo? Não, é coreografia? É improviso? É uma construção coletiva? Enfim, tô mais nesse lugar de compartilhar também as minhas provocações internas depois de assistir, né? E o quanto isso alimenta também, né? Para quem está em casa e talvez tenha o desejo de produções futuras e que talvez o futuro seja uma amplitude do audiovisual, né? Do cinema para o audiovisual, e do audiovisual a gente vai para onde, né? Sendo que já não existe mais um pensamento antigo de palco, cadeira, bilheteria, né? Agora as nossas formas, né, de produção são outras, assim. E como que o audiovisual possibilita uma nova forma de comunicação. Então, acho que a minha provocação fica nesse lugar. Em meio a uma pandemia, a possibilidade que vocês, diretores, artistas, coreógrafos, bailarinos, conseguem ver para o futuro. Assim. O audiovisual é uma peça para o futuro, para produções artísticas. Massa demais. Só antes de passar para o Tuga, eu só queria comentar uma coisa muito interessante que você foi falando, eu fui viajando aqui, né? Artista tem disso, a gente vai viajando nas coisas quando vai falando ao mesmo tempo. Olhando até os 3 filmes, inclusive encaixando, assim, não só a questão temática, mas a questão de como são construídos, até o tempo dos filmes, e cruzando o tempo dos filmes com o que a gente sente nesses tempos, assim, parece que o filme da Aline é um quase passado, assim, que deveria ter sido tomado cuidado, é para lá que deveria ter sido olhado. O presente, o filme dos meninos é muito um presente nosso, né, assim, presos dentro de uma cidade,
e uma visão apocalíptica do futuro rápido, assim, que acabou só areia no final, no fim das contas, assim. Eu fiquei viajando nessa sessão montada pela Lua aí, que ficou parecendo uma coisa meio Menina, pela visão curadoria. apocalíptica da coisa, assim, e me deu uma certa dor de estômago. Bora lá, Tuquinha. Ei, olá, boa noite a todos, todas, todes. Mandar um abraço pro meu amigo Osmar. Tempão que a gente não se vê, querido, que saudade. Prazer em conhecer né, quem eu não conhecia antes. Enfim, na verdade, assim, acho que, não sei, eu fiquei pensando tanto em algumas coisas que Verônica falou, que acho que, para mim, elas são muito fortes no sentido, quando ela pergunta se a tecnologia, se esse uso dessas plataformas é o futuro da dança. Eu costumo falar que o futuro da dança é o hoje. Nós não temos mais essa questão de medir, né, de fazer mesurar a temporalidade. Eu falo que o futuro é hoje. A gente não sabe amanhã o que vai ser, né, do jeito que as coisas estão caminhando, assim. Então, para mim, isso é uma questão também muito, muito pungente, sabe? Vendo como foi o processo de cada um de vocês, essa importância assim, do fazer, né? Porque se a gente não faz, alguém vai fazer no nosso lugar e a gente não sabe o que pode ser feito a partir daí. Tem um poeta mineiro de uma geração mais nova, né? Ele chama Jovino Machado e tem parece meio haikai as coisas que ele escreve. E ele fala, tem um texto dele que eu gosto muito, que ele fala que poesia é tudo aquilo que se diz entre o oi e o tchau. Então, ele resumiu tudo, eu falei, caraca, é isso. Então não vamos ficar, né, sendo muito prolixo e falando muito, assim. Acho que com relação... Eu sou uma pessoa... Eu sempre tive muito pânico com tecnologia. Eu sempre tive sempre do lado de cá, né? Já fiz vários, né, alguns trabalhos. Eu trabalhei muito com o pessoal do Ziquezira, fiz minha primeira produção de dança para cinema, né, O Cinza de Deus, fizemos vários curtas, né? Trabalhei com o Marcelo Kreiser, fiz um trabalho que é um vídeo documental que foi patrocinado pelo FID, que se chama Uma Cachaça que se chama Dança, que é mais um vídeo documentário, né? Mas fiquei pensando muito nessa questão das nomenclaturas, sabe? Eu acho que a gente tem esse péssimo hábito de dar nome para as coisas. É videodança, é dança para vídeo, entendeu? É dança animação, é dança... Gente, é trabalho, sabe? É trabalho. Eu acho que o que nos diferencia são as escolhas de como a gente faz, entende? Eu me senti tocado por todos, especificamente em vários momentos, por todos os trabalhos de forma diferente, né? Mas eu acho que é isso mais que me vem, é isso, sabe? Assim, há muitos anos atrás, eu trabalhei com um coreógrafo que chama Joseph Nadi. Ele é húngaro, mas ele foi diretor do Centro Coreográfico de Orleans, na França. E uma das coisas que ele falava com a gente, assim, primeiro eu batia na porta da companhia várias vezes e ele falava assim, não, volta o ano que vem, você está muito novo. Porque ele trabalha com pessoas com mais de 50, 55 anos. É assim, é muito lindo o trabalho dele. E ele falava uma coisa, assim, foi numa época que algumas pessoas já estavam investindo em videodança, mas né, anteriormente a isso a gente já viu uma produção muito grande na França, né, de trabalhos feitos para cinema, nem era tanto para vídeo. E ele falava uma coisa que era muito interessante, olha, quando você se propõe no projeto de criação, você pode, né, anexar ou trazer para o seu processo coisas que você acha que são pertinentes para o trabalho, ou vídeo, ópera, circo, cinema. O que você tem que entender é que cada uma dessas coisas tem especificidades. Então, assim, essa questão da especificidade, eu acho ela de uma importância tão grande, né?
para também a gente não sair fazendo qualquer coisa, Uhum. né? Assim, porque a plataforma agora é essa, né? Que é uma plataforma bidimensional, e é uma discussão que eu venho, através de algumas residências que eu estou coordenando, eu fico propondo essas inquietações. O que seria um movimento tridimensional numa plataforma que só tem altura e largura, né? E onde é que está a profundidade? Né? E eu fico pensando muito nisso, né? Assim, como que você sai, né? Como que você ultrapassa esses limites, entende? Acho que são, né, essas questões todas e uma outra coisa que acho que é bacana quando a Verônica fala da questão de política pública, apesar, né, que eu falei que eu tenho essa dificuldade, esse pânico com tecnologia, mas já tem 3 anos que eu trabalho, eu sou conselheiro da dança no Conselho Municipal de Políticas Públicas aqui de Belo Horizonte, e pelo fato de eu ser conselheiro, eu sou impedido, né, de entrar com projetos na lei municipal e em qualquer edital. Mas quando o ano passado, nós conseguimos, através dessa atuação, vocês vão entender onde a gente vai chegar, junto com o Fórum da Dança de PH, junto com, né, o centro, nós já temos o nosso centro de referência, e um diálogo muito forte junto com o poder público, no sentido de fazer com que eles olhassem para nós, né? Porque geralmente quando o poder público não olha para alguma coisa, é porque aquela coisa ainda não tem essa força que vem da sociedade civil. Sim. Eu acho que, né, quem constrói política pública é a sociedade civil, né? Eu falo muito isso. Política pública é política do público, é do público, é da Total. massa. Administração pública é outra coisa. Mas a Mas política política pública da pública, quem massa. constrói é a sociedade civil. Estou falando isso por quê? Porque quando nós começamos a voltar com um projeto lá dos anos 80, que chamava Terça da Dança, não sei se o Osmar pegou essa época, que toda terça-feira tinha uma programação de dança no Chico Nunes, e nós conseguimos voltar com esse projeto através de quê? De plataforma virtual. Então, isso foi muito interessante, porque deu um boom assim, muito grande em pessoas que até então não tinham essa preocupação ou esse trabalho, né, com essas plataformas virtuais. Nós conseguimos dar continuidade para o Terça da Dança através de formato em vídeo. E aí ficava aquela pergunta, assim, é videodança, é dança para vídeo, o que é isso? Eu falava, gente, é um trabalho, né? Eu costumo falar muito isso. Vamos deixar para os historiadores definir isso mais tarde? Vamos dar trabalho para eles um pouco. Aí eles vão, né, colocar a gente nas categorias que eles acharem que a gente deva entrar. Mas acho que era muito isso. Assim. Esse dia eu estava trabalhando com uma galera e eu estou sempre do lado de cá, né? Eu também sou um provocador coreográfico, mais do que diretor, e tem meus últimos dois trabalhos mais recentes foi como provocador, junto com a companhia de dança do Palácio, né, que está fazendo 50 anos. Eu levava, provocava, trabalhava com eles durante uma semana, mas quem escolhia o material que ia para o resultado final não era eu. Então, isso às vezes me dava uma certa frustração, porque você está ali vendo o material que está sendo produzido naquele momento, e depois isso vira um outro formato, que é um formato que diz respeito às próprias escolhas da instituição, entende? Então, durante o processo, eu via coisas e falava, nossa, cara, isso é demais. Aí, a hora que eu vejo o resultado, nada daquilo que eu gostei, tá? Eu tenho algum problema comigo. Algum problema é meu, né? Tem algum problema comigo. E o outro processo, que foi com o pessoal do Ziquezira, nós tínhamos a nossa partitura, né? Cada um tinha a sua partitura coreográfica, e a gente repetia essa partitura mais de 500 vezes. A gente não sabia o que estava sendo escolhido. Entende? Quem escolhia era o diretor de fotografia. Então, eu sempre passei por esses lugares assim, né? Você não tem
acho que falar essa palavra controle hoje é muito pesado, né? Mas, enfim, acho que é isso. O que está acontecendo é justamente isso, né? O futuro já está sendo hoje, entendeu? Então, né? É essa plataforma que nós temos. Então, temos que fazer, né, o uso dela da melhor forma possível e entendendo essas especificidades. E uma outra coisa, pensando o que seria dramaturgia para a videodança, né, no que ela difere da dramaturgia para o espetáculo que é tradicional, que é mais convencional. Entende? Assim, isso é um assunto que me interessa, porque eu trabalho muito dentro dessa área, né, de pensar em dramaturgias para dança. E aí você vê nos três trabalhos, assim, o que é, onde é que está o protagonismo, sabe, assim, do que é aquilo ali, o que me chama a atenção, o que me traz, assim, então eu fico com essas imagens, assim, né, a escolha do stop motion, eu falei, gente, isso é animação. E aí já começa a querer dar nome, né? Aí no trabalho do jogo eu falei assim, gente, isso me remete a alguma coisa, assim, de a construção de dança com espaço. E quando eu vi os meninos do GRU, eu lembro que eu estou trabalhando com o pessoal daqui, que é um pessoal do GED, que é um trabalho que chama Corpo Cidadão, e são meninos, né, de periferia, não gosto muito de falar esse termo, né, porque, como diz Milton Santos, você estabelece periferia a partir de uma localização que está centralizada. Porque quem está na periferia, ali é o centro para eles, entendeu? Total. Enfim, e aí eu perguntei para eles, assim, falei, gente, vocês já viram falar do Mad Max? Aí eles começaram a rir na minha cara. Eu falei, quem é Mad Max? Aí eu fui explicar, é um filme, né? Mel Gibson, Tina Turner. E, coincidentemente, é que o filme foi gravado, entre aspas, né, no ano de 2021. Não sei se essa galera da Gente, minha eu não turma lembrava aí disso, não. lembra disso. Ele se passa em 2021. Então, tá aí, por isso que eu falo, o futuro é hoje. O futuro já chegou e é isso, não tem muito. Uma coisa que me ficou muito, eu fiquei muito impactado foi com a imagem do prédio, sabe? Do Janela 43, a estrutura dele, assim, foi algo que me deixou muito, não sei se pela imponência dele, sabe? E não sei, eu ficava muito e às vezes quando vocês se aproximavam da janela, eu tentava ultrapassar o que estava acontecendo dentro para ver a cidade do ponto onde vocês estavam, sabe? Assim, era impressionante. Eu tenho um pouco de pânico, né, de altura e, enfim. Eles não queria fazer comentário sobre os trabalhos, era mais tentar localizar isso tudo hoje, pensando nisso, nessa questão de, né, dessas políticas públicas, como que isso nos mantém ou vai poder dar continuidade para que a gente possa, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver hoje a lei que o presidente assinou, dando plenos direitos, né, ao novo secretário da Funarte, que cabe a ele agora decidir o que vai ser patrocinado ou não. Quer dizer, nós já estamos sendo, foi mais uma pancada que saiu, né? Então, quando eu falo assim, a gente tem que fazer nesse sentido, porque se a gente não faz, outros farão e farão talvez de uma forma que não contemplem isso, né? Sim. Isso que a gente está fazendo. Essa forma nossa de pensar, né? É que eu falo, a gente não pode pensar agora, falar a palavra dança no singular mais, entende? Sim. São as danças. Não existe a dança, são as danças. Então, então você vê, isso para mim ficou muito claro hoje, né? Nessa mostra, porque você vê as danças, né? Você não vê a dança. E eu falo muito isso porque isso é um projeto que desde que eu comecei a trabalhar nessa militância a favor de políticas públicas para a dança, a gente falava muito isso.
entender a dança pelo olhar da cidade. Entendeu? Então, é você sair desse lugar, né, meio corporativista ou muito centrado, né, num ponto específico, e começar a entender o que eles chamam de iceberg view, né? Essa forma que os pássaros, quando estão voando, eles enxergam, né? A partir de uma ótica, eles começam a enxergar uma amplitude que é maior. Uhum. Acho que é um pouco disso, assim. Acho que é isso. Não tenho, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de poder assistir os trabalhos, né? Não gosto muito de falar assim, as coreografias, não, né? São os trabalhos. Com certeza. O que é trabalho, gente? É trabalho, né? E até hoje, grande parte da sociedade não entender o que a gente faz como trabalho, também é um pouco de culpa nossa nesse lugar, quando eu falo, porque a gente não faz isso, a gente não faz esse trabalho de entendimento, de uma formação, né, de uma construção junto com a sociedade civil, para que ela entenda a importância disso. Total. Entende? Então, isso que vocês estão fazendo é importante, sim, porque isso é trabalho, sabe? É trabalho e chega numa dimensão, por exemplo, quando a Aline me fala da questão que já é do mundo, porque é isso mesmo. Depois, quando você torna público, quando você publica alguma coisa, primeiro, você não tem o menor controle sobre aquilo que você vai provocar nas pessoas. Você não tem controle. E aí eu acho isso maravilhoso, né? Mas quando você torna público, quando você é igual publicar um livro, aquilo já passa a ser do outro, entende? Então esse despreendimento, sabe, essa generosidade também, acho que a gente tem que pensar muito nela, né? Falar, não é o meu trabalho, não é um trabalho das danças. Então, obrigado a vocês, assim, eu fiquei tocado, né, por conseguir tentar organizar um pouco meu pensamento caótico, porque eu trabalho assim também, gente. Demais. Antes, eu queria passar um pouco pro Diogo, eu achei que ele tá com ele tem que dar aula agora às 9, né, ele falou que tem que sair às 9. Se quiser comentar alguma coisa, na verdade eu queria muito tirar uma foto antes do Diogo sair também, né, porque a gente tira uma fotinha aqui pra comprovar que a gente tava aqui, e senão o professor tira nota. Deixa eu dar um print screen, agora a foto virou print screen, né? Então vamos na tela, segura o sorrisão, espera a minha tela sair, 3, 2, 1... Foi, eu mando lá no grupo pra todo mundo. Diogo, se quiser comentar uma coisa, eu queria muito comentar um negócio, não vou esperar você falar, senão você tem que sair. Eu teria muitas coisas para comentar, porque realmente foram levantados muitos pontos, né, interessantes para discussão, mas eu infelizmente tenho que ir embora daqui a pouquinho. Mas queria falar duas coisas. Uma em relação à videodança, né, que o Tuca falou que queria entender mais como que funciona a dramaturgia dessa linguagem, que eu acho que eu associo muito ao que você comparou com o seu trabalho de provocador. Porque eu acho que a videodança ela tem duas etapas, né? Uma etapa que ela acontece uma criação na presencialidade, né, com a dança, com os corpos, e uma outra etapa que é o processo de edição e a intervenção da câmera. E aí a potencialidade dessa segunda etapa ela é tão grande a ponto de modificar tudo que foi feito no primeiro momento. Então, assim, às vezes você visualiza uma proposta corporal, né, presencial, e aí quando você vai ver na edição é uma coisa completamente diferente. Né, que às vezes potencializa, modifica, ou às vezes também, enfim, as possibilidades são infinitas. Então eu acho que eu vejo um pouquinho disso, né, dessa imensidão, né, de possíveis caminhos para se percorrer, né, e eu acho que a tecnologia é algo que nos atravessa atualmente de maneira muito forte, não só artisticamente, mas em todos os âmbitos, né, da nossa vida. E eu acho que essa relação, né, essa experiência que a dança tem com a tecnologia é algo que está no momento em evidência e talvez, acho que a dança sempre vai ter o espaço dela, lógico, mas talvez no futuro outras necessidades atravessem os nossos caminhos, né, e nos levem para outras direções.
Então, eu acho interessante a gente aproveitar o que tem, né? A videodança é um exemplo disso, de aproveitar o que essa tecnologia ela pode oferecer para o corpo e para o movimento, a ponto de ressignificar, de trazer outras qualidades, de possibilitar experimentar outra relação com o peso, com a gravidade. Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar na linguagem da videodança nesse sentido, né? De transformar o que a gente conhece inicialmente pela dança e trazer outros caminhos para isso. E aí, pensando em coisas que nos atravessam, só para finalizar, né, que todo mundo comparou, assim, trouxe seu ponto de vista um pouquinho em relação aos 3 trabalhos, o isolamento social, eu acho que é algo que também hoje, agora, nesse momento, está tão evidente, assim, na vida de todo mundo. E eu vejo o isolamento, eu vejo essa proposta tão incomum, né, nesses 3 trabalhos, por mais que abordadas de maneiras diferentes, mas a relação com o tempo, né, com a natureza, no trabalho da Aline, que acho que é algo que a gente sente falta hoje em dia, né, a gente está enfurnado em apartamentos, em construções, que é o que o trabalho do Grua fala, que às vezes a gente fica meio também isolado do que acontece do lado de fora, sem ter forças para poder agir, para poder modificar e para poder transformar. Então eu vejo isso um pouquinho nesses trabalhos, no meu também, eu acho que de certa forma o isolamento está lá presente como uma coisa que incomoda lá, que meio que te leva para baixo, né? Então acho que são coisas que estão aqui, acho que a arte ela vive disso, desse diálogo, né, com que a gente no momento encontra-se de forma relevante, né, na nossa vida, na nossa, enfim, sociedade. E para finalizar e fechar, queria dizer que as minhas produções, assim, o quanto é importante, né, a Verônica disse do incentivo à cultura, né, a maioria dos meus trabalhos eles foram feitos de forma independente, sem nenhum patrocínio, e quanto é importante a gente produzir, e melhor ainda se tiver esse amparo do governo, das instituições, com políticas públicas. E a videodança, agora eu acho que ela tem um espaço um pouquinho mais reconhecido, porque até então as produções de videodança elas não estavam nem na dança nem no cinema. Hoje eu acho que com essa necessidade dos artistas se adaptarem para esse meio audiovisual, existem propostas que já contemplam isso, né? Então eu acho que é um avanço e eu espero que isso continue crescendo cada vez mais. E, bom, gente, eu infelizmente tenho que ir, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, parabenizar todos vocês, a iniciativa do Cardume e o trabalho de todos vocês, que é realmente incrível. Eu adoraria continuar aqui com o papo, mas infelizmente eu tenho uma aula agora e preciso ir, tá bom? Obrigado muito pela obrigado. oportunidade. Parabéns. Obrigado, Tchau, tchau. Diogo. Tchau, Diogo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns. Bom, tirei a foto que eu mandei no grupo. Quero aproveitar uma deixa do Tuca até para alastrar para todo mundo. Assim, uma coisa que na verdade, me instigou agora a perguntar isso, porque é uma coisa que a gente vem comentando aqui na Cardume várias sessões, assim, né? O quanto que também a política pública ela é feita pelo público mesmo, né? Assim, o quanto que essa pressão popular também é forte para que sejam construídos esses lugares, assim. E aí, cara, eu fico pensando uma coisa que para mim assim faz um certo sentido, assim, sabe? O audiovisual, querendo ou não, é a arte de forma em geral, né? É um espaço onde a gente artista é quase uma esponja, né? A gente consegue meio que pegar, digerir, regurgitar e quase tornar físico uma coisa que às vezes está no ar, uma coisa que às vezes tem a ver com o tempo que você está vivendo e o quanto que isso é importante de dialogar até com a nossa cultura, né? Porque a gente brasileiro faz enquanto arte é algo dentro do que a nossa cultura tá passando, nossa sociedade está passando também, em forma de política. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Assim, eu vejo a arte nacional muitas vezes distante, até do que a gente começou comentando, né? Assim, os filmes, né? Tanto videodança, quanto até mesmo os próprios trabalhos artísticos brasileiros, eu sinto que eles ficam um pouco distantes do público final, que talvez tenha uma força muito forte política que às vezes não exerce, até às vezes por um desconhecimento.
Mas aí, assim, relacionando isso com o audiovisual, né? Esses filmes, os filmes que a gente faz, muitas vezes eles, como a gente falou, né? Eles passam pelos festivais, ficam restritos a uma bolha, e depois ele não chega no público. E esse público, e obviamente outras, eu vou até dizer dos Estados Unidos, por exemplo, ou europeu, outras nações geralmente eurocentristas, assim, eles têm uma noção muito grande da potência que a arte tem de fortalecimento da cultura, e não é à toa que eles são donos de todos os cinemas, né? Não é à toa que só passa no cinema filme da Marvel, filme dos Estados Unidos, filme europeu, e o quanto que a nossa cultura acaba sendo às vezes marginalizada e, enfim, acaba sendo esquecida por talvez uma política deles também de abafamento da nossa própria cultura, né? Aí, enfim, queria levantar essa questão para vocês, assim, perguntar, saber de vocês o que vocês acham disso, assim, um pouco, né, do que o Tuca em cima do que o Tuca falou, trazendo esse questionamento, enfim, passar a bola para a gente poder comentar um pouco. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Se não quiser, a gente pode ir para outra pergunta. Bom, eu vou começar então. Eu gosto de conversar. Eu acho assim, cara, que sim, a gente está nesse momento de descobrir esses novos espaços, né? Essas novas possibilidades. Eu acho que é uma necessidade e ao mesmo tempo é um campo muito interessante, né? Para a gente fazer coisas diferentes, para a gente investigar mesmo, enquanto investigação artística, criativa, né? Eu acho que a gente nunca vai deixar de fazer, a princípio, a dança presencial nos palcos essa possibilidade de fazer a dança para a câmera e os múltiplos olhares que você pode dar para essa dança é mais uma potência, né, que surge para a gente. Então, eu acho assim que a gente tem sim que abraçar isso, tem que explorar, claro, né, quem se sentir chamado, né, instigado, mas assim, de forma alguma a gente vai abandonar, né, o presencial. Eu acho que em nenhuma das áreas, na verdade, existe uma magia que não tem como, né, assim, não tem comparação, né. Então, eu vejo essa perspectiva que quando a gente fala de futuro, a gente tem que pensar um pouco como vai ser a migração também da formação desse artista, né? Como que esse artista ele também vai se ferramentar para essas tecnologias, né? Como a gente sai só por exemplo, do dançarino que passa o dia numa sala de aula fazendo trocentas aulas de vários estilos e ele poder passar para essa plataforma, né? Assim, a gente está sendo obrigado a fazer esse movimento agora, muita gente meio na marra, meio na correria, porque não tinha outra opção. Mas eu acho que são questões interessantes para a gente pensar, né? E a gente que é de alguma forma, assim, talvez um pouco até pioneiro ou estamos no começo desse movimento, de alguma forma, é muito bacana a gente já começar a levantar essas questões e já começar a discutir com as pessoas que estão começando também, né? Eu acho. Porque o futuro, ele não tem mais, cara, não dá mais para prever nada, né? Na verdade. Tudo muda cada vez mais rápido. Então, como a gente pode querer ficar apostando que vai ser assim, ou mais assado, né? A gente tem mesmo que viver o momento do presente e estar produzindo e estar conectado com o que está acontecendo, né? Eu acho que essa questão das políticas públicas que partem da sociedade e partem da classe artística também, principalmente, eu acho, de uma organização e de uma mobilização enquanto classe para lutar por essas políticas mesmo, que na dança é uma coisa que ainda é bem tímida, eu acho, assim, né? Se a gente for comparar até com cinema e teatro. Mas é uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente estar falando o quanto mais a gente puder sobre isso, sabe? Para que a gente se prepare melhor para esses possíveis futuros, né? A gente está mais conectado com as coisas que estão acontecendo. E aí a gente chama também essa responsabilidade para o que a gente quer comunicar, né? Porque se a gente está vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente não tem como querer falar de alguma coisa que
que não tenha nenhuma conexão, eu não sei, ou que não traga uma reflexão sobre isso, ou que não nos chame a atenção para que a gente olhe para certas coisas, né? Sei lá, ou resgate certas coisas, né? Então eu acho que é muito o momento que a gente está vivendo mesmo, de entender o nosso papel de artivismo também, né? Uhum. Isso é muito importante. A gente está agora para ingressar num projeto muito bacana com o pessoal de um coletivo de São Paulo, que é feito basicamente de... Na verdade, tem todo tipo de gênero, vamos dizer assim, mas eles são majoritariamente transgênero, transexuais, e muitos em situação de vulnerabilidade social. É a característica desse coletivo, né? E a gente vai embarcar num projeto com eles, onde a gente vai realmente ter que ir muito fundo em todas essas questões, né? Porque imagina o que esse pessoal traz, né? Dos estigmas, dos preconceitos, da violência que sofre, de tudo, né? Então, estamos prontos para esses desafios aí do momento. Total. Aline, Verônica, Osmar, vocês querem... Sabe, gente, é tanta coisa que é pra gente saber. O que cantar, onde andar, onde ir. O que falar, o que calar. A quem querer. Agora eu não lembro muito bem a letra, mas essa canção me chegou assim, né, no nosso papo, sentindo aqui a nossa troca, porque é tanta coisa para a gente saber, né, gente? É tanta coisa para a gente trocar e muito bom, né, poder assim, sentir também o ponto de vista, a singularidade de cada pessoa no encontro, né, com cada proposta de criação artística. E vocês me ajudaram a eu entender aqui por que intuitivamente eu trouxe o Matéria Substância para essa sessão. Que eu fiquei em dúvida entre o Matéria Substância, essa produção de 2012, e o Encantografar, Estado de Verbo Desconhecido, que é uma produção recente que eu fiz também pela Lei Aldir Blanc agora, com um coletivo de 33 artistas numa condução de processo artístico remoto. Uau. E aí, muito bacana poder estar com vocês do GRUA, que vivenciaram o processo coletivo remoto, né, e trouxeram também essa produção agora para ecoar, e a gente perceber, né, essas marcas desse momento histórico tão assim, né, posto de forma mundial, onde de alguma maneira a gente se sente numa conexão, num chão rizomático, né, porque de alguma maneira a pandemia está tocando em nós, né, assim, mundialmente. E por mais que tenhamos muitos processos sociais de desigualdade. Eita, mutou pra gente. Peraí, só um minuto. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. É que acabou a bateria do meu fone. Mas tudo bem. Então, assim, o quanto a pandemia está, de alguma forma, né, nos convidando a revisitar a maneira como a gente se encontra, né? A maneira como a gente quer se encontrar. E aí eu tenho profunda ressonância com o que o Tuca trouxe, de que o futuro é agora, de que o futuro é o que a gente está fazendo a cada instante, né? Para onde a gente está olhando, aonde a gente está implicando como que a gente está implicando a nossa atenção, né? Como que a gente compartilha essa escuta, essa atenção, essas ações. Então, realmente, na pandemia, eu comecei assim, a observar com mais acuidade ainda a minha relação com a cidade. Então, né, eu já morei alguns ciclos de vida, porque desde a infância eu tenho uma história de morar em fazenda,
no ambiente rural desde criança, mas eu nasci no Rio de Janeiro, então eu tenho um trânsito entre essa relação urbano-rural que me interessa investigar e que atravessa o meu trabalho, atravessa o meu fazer, né? Que é esse questionamento também do quanto, até que o Tuca trouxe também, que é a periferia, né? A periferia está posta em relação que compreendemos ou determinamos enquanto centro, né? Mas lá na periferia, lá no que nomeamos periferia, lá é o centro de quem lá vive, né? Então, a mesma coisa em relação urbano-rural. Eu já morei nas ruralidades, em vários ciclos da minha vida, como muito bem contado por Thierry Romic, que eu amo, e que define assim, rapidamente, né, essas marcas que nos compõem, né, eu acho que ele instaura aí uma ficção de que o rural depende da cidade. Mas de onde vem o alimento, né, gente? O alimento, ele está onde? Ele está na terra. Então, essa constante reatualização da nossa relação com a terra, muito dos aprendizados com as cosmovisões dos povos originários, que bom que está ressurgindo essa potência, né, nas vozes múltiplas aí, mas, claro, temos uma voz aí super ecoando, que é de Krenak, mas temos muitas vozes, Sandra Benite, temos, assim, muitas potências para nos relembrar no sentido de relembrar a nossa membrana pele, né, do nosso processo de estar vivo e viva. Então, eu acho que por isso que eu senti vontade de rever, relembrar uma séria substância, né, com vocês. E foi interessante esse encontro com o Grua, na mesma sessão, né, onde eles escolhem fazer essa imersão no ambiente citadino, né, no ambiente da grande cidade, e o que isso traz para os corpos, né, que sensações isso traz para o corpo, e o quanto isso, né, a pandemia de quem vive na ruralidade é uma pandemia muito diferente de quem vive nas cidades. Total. É claro que tem as dores, é claro que os lutos. Eita, calma, tá falhando o seu. Essa relação é uma relação que me interessa de questionar, e o quanto isso vai afetando a nossa corporeidade, vai construindo o corpo, né? E a gente vai ressoando isso numa maneira de compartilhar nas criações artísticas. E essa minha relação com o audiovisual é uma relação que ela vai acontecendo conforme eu vou caminhando. É muito interessante, porque eu não tenho o audiovisual como uma escolha, né, assim, de vou fazer audiovisual ou vou fazer videodança. Mas, assim como eu dialogo muito com a construção também de escritas, né, de cadernos, de livros de artista, assim como eu tenho uma parceria assim, muito grande com a produção musical, trabalho em parceria de múltiplas linguagens, ela me abraça e me convida a dançar. Então, eu vou dançando com audiovisual também nisso, no encontro com artistas que têm essa linguagem mais elaborada, e vou também, né, colocando assim, esse encontro vivo. E acho que isso foi essa parceria com a Alison, foi essa possibilidade, né? Então, falando aqui um pouquinho, eu fiquei também muito agradecida com essa questão assim, que a Verônica trouxe, né, de pontuar a presença das mulheres também nos trabalhos, né? Então, assim, o que é outro encontro interessante aqui da noite de hoje, porque o Grua é um encontro, né, com uma primazia masculina. Trabalho que eu trouxe, são duas mulheres assim à frente do trabalho, tivemos contribuições também de homens, principalmente na trilha sonora,
A trilha foi composta toda com captação também durante a residência artística de ambientes naturais. E aí é outro ponto também de contraste com o trabalho do Grua, né, que traz uma música mais eletrônica, principalmente no início, né? Eu fiquei curiosa de saber como que foi a composição assim, da relação sonora. E aí isso, acho que me convidou a reviver em mim, no agora, nesse futuro que se instaura a cada instante, essas perguntas sobre ruralidade, de urbanicidade, né, sobre centro-periferia. E aí a gente, só para fechar a minha fala, e eu também quero ouvir mais mas é uma questão aí de luta constante, né? E aí, esse trabalho, o Matéria Substância, ele foi realizado a partir do fundo Ibercena, que é um fundo super importante, né, que a gente está vinculado, que reúne países de toda a América Latina e faz também uma parceria com Espanha e Portugal. E aí, Terra Una tinha ganho para essa residência que eu participei e fiz esse vídeo, Matéria Substância. E esse ano, gente, Eita. Agora mutou tudo. Mutou seu microfone. Só a gente... Oi? Agora voltou. Deve ter sido a internet. Vocês me Não, escutaram onde? eu escutei. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela desligou o microfone, mas ele não desligou o microfone dele. Então ele estava captando ainda do seu microfone, talvez. Agora tá perfeito a sua voz, não tá falhando mais nada. Então vocês perderam muito da minha... Não, foi só o Você falou finalzinho assim, agora. do Ibercena. Foi só o finalzinho. Você É. estava falando este ano, você começou a falar desse ano. Falando do quê? Do Ibericena. Qual momento? Do Ibericena. Então deu para chegar no Ibericena. Chegou. Tá, é isso, concluindo a fala, falar da importância desse fundo, né, da gente, enquanto, né, assim, enquanto país, está vinculado também a esse fundo, e que a gente está num momento delicado de precisar lutar pela permanência desse fundo vinculado ao Brasil. O Brasil foi o único país que não liberou a sua verba do ano passado. Eu fui aprovada, eu sou um dos projetos contemplados pela residência artística, que eu sou gestora e curadora, que é o Entre Serras Residências Artísticas, e a gente está lutando. Então, pedimos também o ECO, aqui estou aproveitando também esse momento de ECO público, e pedimos o ECO, né, para a gente se juntar aí, na medida, né, do que a gente vem fazendo e com as instâncias possíveis, para a gente lutar aí por essa liberação da verba já dos projetos contemplados de 2020 e 2021, para que o Brasil possa continuar participando desse fundo em 2021, 2022, que as reuniões ibero-agora-americanas estão começando a serem realizadas, e corre o risco do Brasil ser retirado, né, do programa. Então, vamos aí nas lutas, né, gente? Nossa, tá Tem muita coisa catastrófico, para a gente fazer. Né? Tá, é muito catastrófico, porque a gente vai vendo as necessidades e, tipo assim, eu tenho um prognóstico tão difícil, assim, para esse ano, né? Talvez ano que vem, se Deus quiser, o Bolsonaro sai desse lugar que ele tá. Não, mas ainda vai ser mais um ano inteiro. É desmonte atrás de desmonte, né, gente? Assim, Enfim. Mas queria passar também para Verônica, e os meninos também quiserem comentar mais um pouco sobre o que a gente vem, enfim, reverberando sobre, né? Falando sobre. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria muito de falar, assim. Por favor. Pensando nos corpos que estão à margem, não vamos falar então de periferia, que estão descentralizados do eixo de onde as coisas acontecem, eu percebi que foi um ano de grandes produções, assim, pensando na diversidade, né? Pensando nas diversas formas de se comunicar, mesmo dentro de uma precariedade, né? Precariedade social, enfim. Quando eu falo dessas explorações de captação
e de captação de trabalhos e de extensão, né? Porque eu trabalhei durante um tempo com jovens da periferia das margens do Rio de Janeiro. Também acompanho alguns grupos aqui do extremo norte, extremo sul, extremo leste de São Paulo. E é muito interessante porque o audiovisual, ele chega em um momento, acho que, não sei, talvez nos anos 2000, que começa essa coisa de captar a imagem, colocar no Orkut, e ali começar as rinchas de baile, né, que são redes sociais, de danças sociais, né, das favelas, e foi uma forma, e para mim foi uma forma de captar esse lugar do audiovisual sem muito controle do que ia acontecer agora, em 2021. Quando você vê vídeos dos meninos do passinho, né, que são os imperadores da dança do Rio de Janeiro, os dançarinos bravos, que são os meninos do passinho, do funk, quando esses vídeos eles explodem nas redes sociais, assim, com visualizações, né, e com uma captação muito precária, né, e eu percebo que esse lugar digital, esse lugar tecnológico, ele tá possibilitando que essas diversas danças se desloquem e sejam captadas por outros olhares também. Então, eu percebo que as classes sociais, né, que normalmente não teriam acesso a trabalhos, ou até mesmo lugares como a Cardume, que agora, né, que vem se instaurando como facilitador de imagens e de filmes brasileiros, eu percebo que começou a existir meios de trabalho, né? Muito sem esse lugar da formação, mas sim no lugar de adaptação e de fornecer as suas construções artísticas para o mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, no Rio de Janeiro, o combate dos bailes de passinho acontecia via Orkut. Então eu gravava e desafiava a Lu. E aí eu não sabia, não. Um baile, e a gente dançava junto no baile. Né? Então, eu digo assim, como que é micro, mas que pode ser micropolítica, né? Mas de alguma forma é uma forma de resistência, esse lugar da captação e da exibição, e de tornar isso público, né? Eu acho que é um lugar super interessante de reforçar e dizer que essas pessoas que estão à margem também e em busca do artístico, elas estão se articulando para estar na produção, né? Eu fui convidada recentemente para participar de um projeto de uma companhia da Zona Norte de São Paulo que chama CIA dos Terroristas, e eles estão fazendo o segundo festival político de Coroas Rebeldes. Esse festival ele está acontecendo por conta de duas fomentações: o fomento da periferia da cidade de São Paulo e Aldir Blanc. Esses dois financiamentos, eles estão possibilitando que mulheres trans e travestis estejam em cena em um espetáculo de audiovisual. Então, a ligação, assim, como que a galera que está à margem está se articulando, porque é isso. Eles conversando comigo, eles falaram: Verônica, para que a gente tirasse elas da rua, porque é onde garante o dinheiro, a gente foi atrás de outra captação. E aí sim, elas estão sendo pagas para exercer um trabalho artístico. Né? Elas vão até estrear. Depois eu posso até compartilhar com vocês. Por favor. E também vou divulgar a plataforma, porque eu acho que é uma forma de estar em exibição e circulação dos trabalhos. Sim. Então, acho que talvez esse momento agora, e com a tecnologia também, a minha reflexão é essa viabilidade que não define classe. Sim. Eu não tô falando, né, dos extremos, mas eu estou dizendo que a diversidade da dança, ela vem se articulando e tentando construir formas de todos estarem na cena. Independente do like, independente da visualização, é isso. Tipo, o momento pandêmico fez com que a galera se articulasse
quanto branco, quanto não branco, quanto indígena, quanto toda a movimentação LGBT, né, que ia mais se articulou para que as informações e a formação esteja na rede, contribuindo para a não narrativa desse movimento político institucionalizado que engessa e privatiza as nossas ações artísticas, né? Então, de alguma forma, tem um levante chegando, assim, de muitos, né? Da diversidade, da subjetividade, da pluralidade que o Krenak traz, né, na poesia, né, dos livros também, que a Aline colocou aqui. Acho que é essa a minha reflexão, assim, quando eu penso numa amplitude de trabalho, sabe, Tuca? São trabalhos acontecendo, né? Então, e acessando, porque é isso, quando o Grua tá na Paulista, existe pessoas do outro lado da ponte fazendo outras articulações e também se cuidando para que as suas produções estejam em pauta, né? Eu acho que esse é o interessante. Demais. Nesse momento. Muito boa reflexão, assim, né, de trazer, quanto mais, eu sou muito disso, assim, quanto mais gente vendo, quanto mais gente a gente conseguir acessar, cara, mais forte todos nós seremos também, né, mais forte a gente vai ser enquanto sociedade, né. Sim, eu acho que é dos maiores prós, assim, da internet, dessas novas tecnologias, é essa possibilidade de muitos acessos e de chegar a lugares onde antigamente você não conseguiria chegar, né, é claro que tem vários... Tudo tem pró e contra, assim, né? Mas é esse pró dessa espécie de sei lá, horizontalidade que a gente sabe que não é, enfim, tem algoritmos e coisas lutando contra aí sempre, mas enfim. Mas existe um espaço muito mais aberto e um espaço ainda a ser desbravado ainda nessa questão das redes, das plataformas, das redes sociais... E aí é muito legal, assim, de se pensar o produto, não o produto, né, mas, assim, as obras artísticas audiovisuais, pegando, assim, o exemplo mesmo do Matéria e Substância de 2012, sendo hoje, fazendo uma estreia numa janela nova, para muitas pessoas que nunca assistiram, então aquilo é de agora também, né, então é do que tu tá falando, o futuro é agora também, então, e eu acho isso muito incrível do que é gravado, seja cinema, seja, enfim, meme da internet, não interessa, o que está ali e que cai na rede, aquilo um pouco que se torna eterno, né? E como que você produzir com uma verdade, aquilo vai sempre ser atual, né? Aquilo vai ser sempre atual, porque ele vai estar sempre dizendo de alguma forma sobre aquela sociedade naquele momento, né? Cada pessoa vai ter um entendimento daquela obra, daquele momento do que ela está passando, né? A gente assistir hoje esses 3 filmes vivenciando a pandemia é completamente diferente se a gente tivesse assistido antes da pandemia, vai ser completamente diferente se a gente voltar a assistir daqui a 5 anos e eles vão tocar em lugares diferentes e vai ser sempre atual, né? Então, o poder do vídeo e da internet, desse lugar intocável, assim, de deixar tudo sempre ali, né? Tipo assim, como se fosse uma memória eterna das coisas que vão estar sempre se retroalimentando, assim. Sim. Demais. Então, gente, a gente está chegando ali próximo ao que a gente tinha falado de limite, já até passando, mudando um pouquinho. Se vocês quiserem trazer umas últimas reflexões, assim, pra gente poder ir fechando, infelizmente, eu quero falar uma coisa, né? antes, Poxa, então. Tá Juntando também, muito importante, a pauta do poder público, não, das políticas públicas e do Ibericena, esse pedido, e juntando com um pouco que a Vê falou aqui agora também, de que é realmente extremamente importante que a gente, enquanto cidadão e artistas, né, que a gente se mobilize e que a gente realmente gere público e que a gente esteja fazendo burburinho, que a gente esteja nas redes falando um dos outros e dos trabalhos e pedindo coisas e lutando contra todas essas atrocidades, mesmo quando a gente acha que a gente não consegue fazer nada, porque é um pouco disso, né? Um vai dando suporte para o outro e a gente pode talvez não conseguir fazer nada agora enquanto esse monstro tá aí na presidência e todos os monstros ao redor deles, mas a gente consegue articular formas
de sobreviver a isso por enquanto, né? A gente consegue pensar outras alternativas de hackear um pouco esse sistema e pensar outras soluções se a gente não vai conseguir o fomento esse ano, se a gente, enfim, de como que a gente vai sair pela tangente de alguma forma, assim. Então eu acho importantíssimo essas falas, né, do Tuca, da Aline, da AV, porque realmente é um momento muito pesado e que, enfim, precisamos nos organizar cada vez mais, não que a gente não se organize, né? A gente sabe que sim, que a luta é grande, não é de agora, enfim, sempre foi uma luta até anterior, né? Assim, enfim, mas a gente precisa de continuar, né? Demais. E valorizar, né? Fazer cada vez mais estar valorizado o que a gente faz, eu acho que é importante. A gente briga muito assim, a gente fala com de vez em quando assim que um sonho nosso é ter, tipo assim, no metrô da Paulista, tô falando do metrô Paulista até o metrô do Rio Grande do Norte, seja de Manaus. Mas ter lá, tipo, matéria substância lá, o cartaz no metrô, para o maluco poder assistir, sabe? Pra gente poder circular, para essas pessoas consumirem o que é feito aqui. E de descolonizar um pouco a nossa própria cabeça, né? A gente recebe, às vezes, pessoas que trabalham no meio mesmo, gente. E a gente recebe mensagem assim, eu não quero assistir cinema independente não brasileiro. Pra que eu vou gastar meu dinheiro com isso? Eu quero assistir filme da Marvel, que a galera faz o negócio direito. Fala, mas você trabalha com isso, aqui, é o seu ganha-pão, você paga o seu boleto fazendo cinema brasileiro e você não vai pagar um ingresso para você ver filme brasileiro, que é o seu trabalho. Então, tipo, como que você quer sobreviver, sabe? Então, assim, essa luta de descolonizar também o nosso pensamento e a nossa visão e a nossa busca por material artístico, né? Enfim, o que a gente está ali valorizando também, né? Gente, se quiserem, estão abertas aí as considerações finais, se vocês, enfim, quiserem comentar alguma coisa que não pode sair daqui sem falar. Não, eu gostaria de agradecer as colocações do Tuca, da Verônica e da Aline, sobre o meu contemplo em vários sentidos. E eu acho que é como usar o que a gente tem na mão hoje a nosso favor. Eu penso muito nisso. Sabe? O que a gente tem na mão hoje que a gente pode usar a nosso favor, né? E o que é? Como a gente pode trabalhar ou retrabalhar isso, né? Porque vai ser difícil reinventar assim a máquina ou grandes coisas de tecnologia, mas o que a gente tem hoje e que a gente pode estar usando isso, né? Isso eu acho que é o que mais me toca assim hoje e era o que mais pensava no passado, assim, no meio da pandemia, assim, tentando inventar alguma coisa antes porque teve um momento muito de caos. Eu acho que cada um passou por um momento, os tempos diferentes, momentos diferentes, mas eu acho que todo mundo passou por um limbo assim, né? Ou está passando hoje, né? Isso era muito, e foi isso que me moveu, assim, eu acho que para seguir adiante, assim, nesse caos todo, assim. E aquele edifício Mirante do Vale, né, ele é o edifício mais alto de São Paulo, ele tem 3.500 apartamentos, e ele representa isso, né? Eu acho que é esse estado de calamidade, assim, sabe, acho que ele representa bem o que era o momento que a gente fez esse projeto e esse ano tudo que se passou sem os encontros, né? Uma coisa dura, e a hora que você começa a olhar para ele no micro, né, você começa a encontrar a vida, mesmo lá. É isso. Obrigado. Imagina, obrigado demais. Vili, Tuca, quiserem comentar alguma coisa? Eu gostaria... Só para... Desculpa, Tuca, pode falar. Não, foi uma coisa que eu ouvi esses dias, assim, e ficou muito, muito gravado, assim, né? Alguém falou uma coisa desse jeito, que a maior potência do pensamento está no impensável. Então, isso é o que me move hoje, é isso.
é o impensável, né? Que massa isso, né? Incrível. Eu vou pegar uma deixa aqui que o Tuca deu também para fazer um link com uma frase do Paulo Freire, que fala assim, Tuca: o inédito ainda pode ser viável. Que acho que é bem por aí, né? E aí, celebrando também aqui o centenário, né, esse ano, do nosso querido mestre, também Paulo Freire. Demais. Ótimas frases. Essas frases eu tenho que guardar tudo no quadro. Tem uma sua, que eu falo pra todo mundo aqui. Como é que era? Vale tudo, só não vale Vale qualquer tudo, mas não coisa. vale qualquer coisa. Eu vou tatuar essa frase qualquer dia. Essa frase é ótima. Ele sempre fala isso nas lives, Tuca. Vale tudo. Você pode fazer o que você quiser, mas não faça qualquer coisa não, que não vai dar certo. Desculpa, Billy. Pode ir, que eu acho que tinha passado pra ti aí. Ah, gente, eu só queria agradecer mesmo o papo, a oportunidade, também de poder colaborar, né, com todo esse movimento que a Cardume está propondo, que é maravilhoso. E para a gente é muito gratificante, é uma honra poder estar aqui junto com vocês, fazer parte da estante. Então, mais mesmo assim, uma fala de agradecimento também, as falas de todos, todas muito, muito importantes e muito, muito sensíveis, né? Muito conectadas com aquilo que a gente também tem buscado, né? Enquanto o que a gente quer comunicar para o mundo mesmo, né? Do que a gente quer falar para o mundo, né? Então é isso. Foi muito massa. E espero que a gente tenha outras oportunidades aí de voltar a conversar, que foi muito bacana aí, um prazer estar aqui com todas essas figuras maravilhosas. Obrigado, gente. Que a gente tenha um prazer de se encontrar pessoalmente, assim que essa onda louca acabar. Muita saudade de todo mundo que a gente já conhece, até eu tô com saudade até de quem eu não conheço, né? De tanto que a gente tá com vontade de encontrar com as pessoas. Mas assim, foi muito bom pra gente também rever, conversar sobre os trabalhos, sabe? Conversar sobre tudo que a gente falou hoje, assim. A gente tá gravando tudo e depois vai fazer uma resenha crítica sobre esses bate-papos que eu acho que são importantes. Vamos lançar lá no blog e voltamos a fazer outras. E a gente tem uma outra sessão de videodança em breve também. Sim, com os outros trabalhos Com outros que também trabalhos estão que são na estante. escritos, que também estão na estante. Assim, vão lá, aproveitem, vejam. Escrevam mais trabalhos, estou esperando, do Verônica, do Tuca. Por favor, Tuca, vai ficar ligando Os uma outros vez por trabalhos da semana. Aline, que eu já assisti todos e achei todos maravilhosos. Vou encher a caixa de mensagem do Tuca. Tuca escreve, Tuca escreve, Tuca escreve. Vai ver. Mas assim, muito, muito, muito obrigado, gente. E assim, eu sempre milito nessa coisa, assim, sabe, nos finais dos nossos bate-papos. Indiquem conteúdo nacional também. É muito importante a gente trazer cada vez mais, sabe, as pessoas pro nosso lado, assim. Eu estava viajando, eu acho que até a situação meio maluca que a gente vê algumas pessoas enfurnadas hoje ainda, muito é porque também elas também estão muito distantes do pensamento, da filosofia, assim, do que a gente vive, do que é a nossa sociedade, porque elas são ligadas numa outra sociedade, ligadas num outro contexto, outra vida. E a gente milita muito nisso, assim, né? Não é parar de ver o que é conteúdo gringo, eu acho que é importante também dialogar, mas ver o conteúdo nacional e difundir ele é muito importante. Tá vendo o Faustão? Às vezes para o Faustão, bota um filme nacional, bota uma música nacional, vamos ver alguma coisa, vamos fazer alguma coisa entre a gente, vamos indicar entre a gente, que eu acho que é importante também, né? Mas é isso. Vê, quiser despedir. Acho que mais uma vez agradecer, desejar muita saúde, restauração e ressignificação nesse momento, né? Que a gente se apegue a todas as energias possíveis, aquelas que são crenças ou não, para passar por isso, né? E que possamos celebrar cada vez mais a evolução, né, dos nossos trabalhos e a reflexão sobre cada um deles, que possamos se olhar, já que agora a gente está limitado aqui. Coragem, não está... Viva! Muito bom, muito grata também. Quero agradecer rapidinho mesmo essa troca, uma noite muito prazerosa. E seguimos aí, né, nos dando as mãos. Sim. E cirandando virtualmente para em breve voltar
a nos abraçar presencialmente. Por favor, Sim. eu tô Muito louco grata. para rolar no linóleo, lamber o chão, ficar louco. Teve uma coisa que você esqueceu de falar hoje, O quê, que é o gente? spoiler. Qual que era o spoiler? Que a gente vai abrir um edital Ah, isso. de produção, um Pra edital de junho. baixo orçamento em junho, e vai ser o primeiro grande movimento de comunidade assim que a gente está fazendo nessa ideia mesmo de hackear o sistema. Então, disso da sociedade civil se juntar e a verba das assinaturas vai virar um edital de produção em junho. Então, já fica o spoiler aí para vocês, preparem os projetos. Não é muito dinheiro, então provavelmente vai ser em torno de 15 mil reais o edital, mas já dá para bancar uma boa parte da produção, ajudar bastante a bancar, né? E que venham outros maiores nos próximos anos. Enfim, estamos super ansiosos para lançar. Em breve estaremos com essa novidade. Ó, beijo enorme, gente. Muito bom, muito obrigado mesmo, de verdade. Foi ótimo vê-los. Abraço. Muito obrigado.